Bom dia, queridos e amados. Eu sou o reverendo Estevão Liévano, o diretor da Conferência Nacional Ibero-Latina da Uniting Church em Austrália. Eu tenho muito gosto e prazer de convidar vocês para participar neste culto de hoje, dia de Pentecostes. Isto é uma tradição que nós queremos começar como parte do nosso grupo, para convidar todos vocês para conectar com a nossa gente. O nosso grupo consiste de membros da Uniting Church em Austrália, fazendo ministério ou só louvando ao Senhor nas várias igrejas deste país tão bonito. Mas também nós temos membros que são de outras igrejas, que estão observando e participando na missão que nós temos neste país. Então hoje, como um ato de louvor que nós queremos trazer ante a presença de Deus. Então, queridos e amados, vamos então começar este tempo de louvor e adoração com uma palavra de oração. Pai Celestial, Espírito Santo, você derramou a sua presença sobre toda a igreja e toda a humanidade. Nós te agradecemos em este momento que você está aqui entre nós e pedimos a sua bênção sobre todos nós. Senhor, fala através do pregar da sua palavra e de abrir do Verbo Santo, e que através das Escrituras Sagradas nós temos a oportunidade de entender um pouquinho mais da sua palavra falando para nós neste país tão bonito. Eu te agradeço por os minhas irmãs, meus irmãos que estão compartilhando com todos nós hoje, e eu pido a sua benção sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, amigas e amigos. Olá, amigas e amigos. Hello, friends. Eu vou, nesse momento, ler um texto bíblico com vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do primeiro verso até o 12º. E a versão da Bíblia que a gente vai usar é NVI, que é a Nova Versão Internacional, tá bom? Preste bastante atenção e que a leitura dessas palavras possa trazer alento, júbilo e muito fervor no coração de cada um de vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Esta é a palavra do Senhor, e minha oração e o meu desejo é que ela seja extremamente abençoadora para o seu coração no dia de hoje. Um forte abraço e que Deus os abençoe. Salmos 91.
sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Oi, bom dia ou graça e paz para todos vocês. Meu nome é Pablo Nunes, eu sou o ministro pastor na Ballina Uniting Church, no norte do estado de New South Wales, aqui na Austrália, pertinho da praia, e é um prazer para mim estar com vocês hoje, é um prazer estar compartilhando uma mensagem com vocês. Só um aviso, eu já gravei um vídeo em inglês essa manhã para a nossa igreja, eu também gravei um vídeo em espanhol para a comunidade ibero-latino-americana, e agora vou tentar falar em português. Então, se o sotaque ficar fora de controle ou esquecer de uma palavra, por favor, tenham graça comigo. Então, pega um cafezinho se você quiser. Isso aí, né? Celebrando nossa Austrália querida. E a mensagem de hoje tem a ver com o dia de Pentecostes, que está se aproximando, o 31 de maio, o dia que nós lembramos a festa de Pentecostes, a festa que tem início de forma muito diferente do que a maioria de nós pensa ou tem lembranças disso. Acho que todos nós que somos cristãos temos uma conexão muito grande com o dia de Pentecostes, de acordo com o relato na Bíblia em Atos capítulo 2. Mas para mim, quando eu penso em Pentecostes, eu penso primeiramente no povo de Israel sendo liberto do Egito, como a gente lê no livro de Êxodo. Eu sei que é uma ideia que parece meio desconexa, mas quando os discípulos estavam juntos, 120 discípulos de Jesus estavam juntos, esperando que se cumprisse a promessa de Jesus, que Deus enviaria poder sobre eles, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os fins do mundo. Eles estavam lá porque estavam lembrando do dia em que Deus deu para o povo de Israel a lei, através de Moisés. O povo de Israel tinha sido escravo no Egito por 430 anos. 430 anos é tempo suficiente para acabar completamente com uma ideia que a gente tem de liberdade, de opções, de escolhas, para roubar a dignidade que nós temos como seres humanos e como povo. Você se imagina que a primeira geração de israelitas que foi feita escrava no Egito ainda tinha lembranças dos tempos anteriores, tinha lembranças das promessas que eles traziam desde Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham lembranças das promessas de Deus de que eles seriam uma bênção para todas as nações da terra, que seriam uma grande nação, uma nação poderosa. Mas imagina passando para a segunda, para a terceira geração de escravos isso. Vira história, vira uma coisa que alguém contou para você de alguma maneira, mas a realidade que você experimenta, a realidade que você vive é completamente diferente. Seus avós, seus pais, você foram escravos, e você imagina que seus filhos e seus netos e assim por diante vão continuar sendo escravos, até que eles clamaram a Deus.
E Deus ouve, porque Deus ouve sempre o clamor daqueles que estão abaixo de opressão. E Deus enviou um libertador em Moisés. Nós conhecemos essa história, vocês podem ter acompanhado em filmes, em desenho animado, nas histórias da escola dominical, ou aqueles entre vocês mais santos que escutam e lembram de pregações. Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Deus confirmou isso através do seu poder, as pragas, que cada praga foi feita para demonstrar que esse Deus era mais poderoso que cada um dos deuses do Egito, até que finalmente, no dia em que nós celebramos como Páscoa, Deus envia o seu anjo para matar cada primogênito das famílias do Egito, mas o sangue do cordeiro que é derramado, que é passado sobre os umbrais das portas, protege a família do povo de Israel, que no outro dia é liberta do Egito, e eles saem do Egito depois de 430 anos de escravidão, e pela primeira vez vão ser um povo livre. 3 dias depois eles atravessam o Mar Vermelho, eles passam pelo Mar Vermelho, e eles finalmente passam da escravidão para a liberdade, ou das trevas para a luz, de morte para a vida. Do outro lado do mar eles celebram a festa dos primeiros frutos pela primeira vez, e embarcam nessa jornada que vai levar eles ao pé do Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus tem um plano, tem um propósito. O sonho de Deus é de falar com todo o povo, de compartilhar o seu coração com todo o povo, de fazer uma aliança com esse povo, para que esse povo então passe a representar o caráter de Deus diante de toda a humanidade. Mas era necessário passar para eles uma forma de viver. 430 anos tiram de você toda a ideia do que significa ser dono de alguma coisa, ser dono da sua vida, ter escolhas, de poder fazer escolhas de acordo com a sua liberdade. Então Deus tem que passar para eles como se fosse um plano, um desenho, um propósito de Deus. Essa aliança que Deus celebra com o povo de Israel em Sinai não é uma aliança baseada em trabalhos, não é uma aliança num contrato de trabalho, num contrato religioso. Na verdade, foi escrita, foi desenhada na forma de um contrato de casamento, de um acordo de casamento, uma aliança de casamento, na qual Deus se propõe a ser Deus desse povo e proteger e cuidar, abençoar e prosperar esse povo. E esse povo se compromete a ter apenas esse Deus, ter um relacionamento com ele e representar o caráter desse Deus diante de todo o povo. É isso que faz um sacerdote, representa o caráter do seu Deus diante das pessoas. E o sonho de Deus é que fosse uma nação de sacerdotes, cada um deles carregando a imagem de Deus, se promovendo, proclamando, vivendo a imagem de Deus, para que todos os outros povos da terra vissem como esse povo estava vivendo e viessem perguntar: como é que isso aconteceu? De onde que vocês tiraram isso? Como é que pode ser que algumas gerações atrás vocês eram escravos e olha o que está acontecendo com vocês hoje? Esse era o sonho e o propósito de Deus. Por isso Deus deu para eles os mandamentos, que são muito mais do que 10. São 613 mandamentos do Antigo Testamento. Cada um deles trazendo vida. Cada um deles desenhando para a gente o que significa ser humano. Desenhando, mostrando para a gente a dignidade da vida. De cada relacionamento. Nosso relacionamento conosco, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a nossa sociedade, nosso relacionamento com a criação, nosso relacionamento com todo esse mundo que Deus nos deu. Por isso que nós temos mandamentos que nos mandam descansar, que nos mandam ter uma pausa, nos lembramos que não somos máquinas, que não somos, o nosso valor não vem daquilo que a gente produz. Mandamentos que nos ensinam a dignidade da vida, que nós não podemos tirar a vida de outra pessoa, mesmo que sejamos mais fortes ou tenhamos mais recursos, nós temos que honrar e respeitar a vida, que coisas que a gente faz têm consequências, e essas consequências são sérias, coisas que nos ensinam a tratar da criação, de cuidar da criação. Muita gente que despreza os mandamentos, quem sabe nessa época ficaram um pouco mais atentos a que temos mandamentos que indicam que nós temos que lavar as mãos várias vezes por dia, ou mandamentos que nos dizem que nós temos que cozinhar bem a nossa comida, e mandamentos que dizem que a gente não deveria andar comendo morcego por aí. Esses mandamentos são para trazer vida aos nossos relacionamentos, para conectar a gente com a realidade do que significa ser filhos de Deus. Mandamentos que nos fazem testemunhas vivas, cartas abertas diante de todo mundo a respeito de quem é Deus, quais são as prioridades de Deus, o que é que move o coração de Deus. Cada um de nós deveria viver uma vida de tal forma que as pessoas, ao verem como a gente vive, se perguntassem quem é o nosso Deus. E nós poderíamos dizer para eles: olhe para a minha vida, veja o que é a minha prioridade, o que é que move meu coração, onde eu coloco meu tempo, onde coloco meu esforço. E esse é o coração de Deus. Mas
Nós sabemos também a história que o povo de Israel falhou. Nós sabemos que o povo de Israel nunca conseguiu viver a esse ponto. Foram abençoados, tiveram todas as possibilidades de serem assim. Mas se tornaram o centro da sua própria vida, tornaram um relacionamento vivo com Deus em um processo religioso. Esqueceram de quem era Deus, de onde eles vieram e para o que eles eram chamados. Então nós nos encontramos agora com o povo de Deus, os 120 discípulos de Jesus, esperando que viesse poder sobre eles para serem testemunhas. Promessa de Deus. Vocês começam a analisar o que aconteceu e vocês vão ver que novamente o cordeiro é morto, novamente o sangue é derramado para a nossa salvação. Novamente, 3 dias depois, Jesus passa da morte para a vida. E nós passamos de morte para a vida, de escravidão para a liberdade, de trevas para a luz através da ressurreição de Cristo. Ele é o primeiro, o primogênito de muitos, de acordo com as palavras de Paulo. Que privilégio! E nós temos agora essa jornada que nos leva da ressurreição até o dia de Pentecostes. Em Pentecostes nós nos encontramos ali esperando que Deus demonstre mais uma vez sua vontade, seu coração, seu desejo. E o sonho que não foi confirmado, que não foi completo no Monte Sinai, é completo em Pentecostes, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, dentro da igreja. Não é o Espírito Santo de Deus apenas fora nos dando poder, nos levando em momentos, mas vivendo dentro de nós, produzindo em nós duas coisas. Produzindo em nós, primeiramente, de dentro para fora, a vida de Deus. O fruto do Espírito. A paz, a paciência, a longanimidade, todos os frutos do Espírito, que vêm de dentro para fora para nos ajudar a viver uma vida que proclama quem Deus é. Que as pessoas perto de nós, nossa família, nossos amigos, pessoas que trabalham com a gente, pessoas que estudam com a gente, saibam quem é Deus através da nossa vida. Transformação que acontece porque nós somos nova criatura e que é revelada a nós passo a passo nessa jornada, no poder do Espírito Santo. Mas também o poder para proclamar a palavra de Deus, poder para dizer para as pessoas quem Deus é. Quando o Espírito Santo de Deus veio, mais do que as línguas de fogo, que o vento, mais do que as pessoas ali sendo surpresas por aquele momento, que acontece uma proclamação em todas as línguas, ali presente de quem Deus é, as maravilhas de Deus. As pessoas se perguntando o que está acontecendo, alguns dizendo que eles beberam demais. A defesa de Pedro é uma defesa um tanto quanto engraçada, não é? Como é que a gente vai estar bêbado tão cedo? Isso nos leva a outras perguntas, possivelmente para outras pregações. Mas ele diz, a mensagem que ele diz é muito clara, é muito direta. Pedro não diz, olha, é isso que está acontecendo e agora cada um de vocês tire suas próprias conclusões e cada um de vocês viva de acordo com a verdade que você achar que está certa. Pedro diz, é isso que está acontecendo. Jesus, o Nazareno, aquele que foi enviado por Deus, aquele que as nossas autoridades condenaram, aquele que nós condenamos, que morreu numa cruz, Deus exaltou, ele ressuscitou e hoje ele é Senhor sobre tudo. A proclamação de Pedro é direta. A proclamação de Pedro é cheia de vida, cheia de verdade, cheia de amor. A proclamação de Pedro não deixa outras opções a não ser aquela pergunta que ele ouviu. E o que devemos fazer então? E novamente Pedro não diz, bom, eu já dei minha mensagem agora com cada um de vocês e todas as verdades são iguais e importantes da mesma maneira. Não, Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados. Mudem de vida, comecem uma nova vida. Vocês se lembram do que aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés voltou de receber a palavra de Deus, a forma de viver, os mandamentos de Deus? Ele encontrou um povo em rebelião, um povo que tinha começado a adorar um ídolo e que não queria seguir aquele processo. Moisés também foi muito direto. Se vocês querem viver dessa forma, façam suas escolhas agora. E eles escolheram 3.000 pessoas, o povo de Israel escolheram viver seguindo a velha forma, a forma de viver do Egito. É mais fácil tirar o povo do Egito que tirar o Egito de dentro do coração das pessoas. E nesse dia 3.000 pessoas foram mortas. Os levitas se levantaram e 3.000 pessoas foram mortas. Aquilo que era para ser uma celebração de vida acabou sendo um dia de derrota, um dia de frustração. 3.000 mortos e o povo de Deus falhando em cumprir a sua primeira parte nessa aliança. Em Pentecostes, Pedro prega e ele chama ao arrependimento. E novamente 3.000 pessoas dessa vez são salvas. 3.000 pessoas passam da morte para a vida. 3.000 pessoas são batizadas. 3.000 pessoas começam uma nova vida. Deus estava restaurando aquilo que foi perdido. O que foi perdido em Sinai é restaurado em Pentecostes. O que foi perdido em Sinai vai ser vivido agora pela igreja.
E nós temos esse chamado, nós carregamos em nós essa identidade. O poder do Espírito Santo para nos ajudar a ter uma vida que demonstra o poder de Deus e o poder do Espírito Santo para proclamar a mensagem de Deus. Não é uma ou a outra, são as duas juntas. O que nós vivemos e o que nós declaramos. Aquilo que as pessoas podem ver na nossa vida, aquelas que as pessoas podem ouvir de nós e que nós proclamamos de todas as maneiras, nossas palavras, com nossas redes sociais, em todo momento lembrando as pessoas quem Cristo é. Você e eu, nós somos cartas abertas, declarando para as pessoas que o poder de Deus não foi nos dado para criar uma religião, o poder de Deus não foi nos dado para criar instituições. O poder de Deus foi nos dado para transformar esse mundo, para trazer a realidade do reino de Deus em todo lugar, a todas as pessoas. E o nosso chamado continua mesmo, ser testemunhas de Deus em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e onde nós estamos, nos confins da terra, a todas as pessoas. Que você saiba que você tem um lugar nesse plano. Que você saiba que você tem um lugar nesse sonho de Deus. Que você saiba que você tem a possibilidade de representar o caráter, o coração de Deus diante do povo. E isso é um privilégio. Que Pentecostes não lembre de você apenas das experiências que nós temos com Deus. O poder de Deus não foi feito para a gente apenas cair dentro de uma igreja, mas foi feito para a gente estar de pé, vivendo uma vida santa, comprometida, proclamando a palavra de Deus, proclamando o amor de Deus por onde nós formos. E onde você está hoje, aqui, neste momento, você tem esse privilégio. O Espírito Santo morando dentro de você e te convidando para viver essa aventura de trazer a realidade de Deus para todas as pessoas. Que privilégio! Não tem nenhuma mensagem que seja maior do que essa. Não existe nada que vale a pena você dar a sua vida que não seja o Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que você tenha um dia muito gostoso, uma semana cheia da presença de Deus e que você se lembre quem você é, de onde você veio e aquilo que você é chamado. Obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe. Olá a todos, bom dia. Aqui é o pastor José Manuel de Castro, né? E eu estou aqui para falar algo muito importante, né? Que eu estou num projeto que nós chamamos de Missão para Cristo, né? E um projeto ali em África, ali em Moçambique, na cidade de Nampula e ao redor de Nampula. Neste momento nós estamos assim num projeto de resgatar crianças que estão sem pais, crianças que foram abandonadas, e neste momento que estamos numa situação que, por causa do Covid-19, né, e que nós estamos a precisar de receber apoio, né, qualquer tipo de apoio é bem-vindo, né. Eu faço parte do ministério que é a Bethel Church for the Nation, né, em português é a Igreja Bethel para as Nações, e eu estou crendo no poder de Deus e acredito que Deus vai providenciar e poder ajudar os irmãos ali em Moçambique. Está ali o pastor Luís, né, que está à frente do trabalho ali e é aquele que trata de cuidar das crianças e de famílias. São mais de 400 crianças agora neste momento que estão a precisar de comida e de apoio, né? E então a igreja lá não é uma igreja rica, é uma igreja pobre, mas que está recebendo essas crianças e com as doações que está recebendo neste momento, estão comprando comida para as crianças e famílias que estão ali precisando de ajuda, né? Eu queria deixar esse anúncio que é importante, sabendo que quem está à frente do trabalho é o Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia diz que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é ajudar os necessitados, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas e por aí fora, né? Então está bem claro que se você quer fazer algo assim biblicamente, então visita as pessoas que necessitam, visita os órfãos, visita as viúvas. Tem viúvas que não conseguem fazer nada e você está aqui para fazer a diferença, porque Jesus habita naqueles que têm amor pela missão. Eu agradeço no nome de Jesus Cristo e eu digo amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. A confissão de Jó,
escrito no livro de Jó, capítulo 42, dos versos 1 a 6, em outra tradução, conhecida como Revista e Atualizada no Brasil. Diz assim o texto sagrado: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quero enfatizar o verso número 5, Jó capítulo 42, verso 5, que diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.